Olá a todos, meu nome é Thiago de Manjá, para mais um vídeo com vocês aqui no nosso Facebook, né? E é tão bom estar com vocês aqui, né? É tão bom falar com vocês, ter a ideia, né, de quão um pouquinho que eu saí aqui, aí, dá, de quão grato é estar com vocês. Às vezes o Facebook dá umas travadinhas, a gente tem que estar aqui, né, cuidando, né? Mas é, como eu dizia, é bom sempre estar com vocês aqui, sempre estar falando com vocês, né, fazendo vídeo com vocês, e porque faz parte da religião a gente ter a informação, né? A informação, o conhecimento, né? As pautas do dia a dia, trazer para vocês o nosso dia a dia, mas dentro do contexto religioso, dentro da teologia da Umbanda, que é muito importante. E mais, trazer às vezes comportamento de pessoas da religião que se transformam em pauta porque muitas vezes a pessoa não consegue explicar ou não consegue falar o sentimento, e a gente transforma em pauta e discute aqui com vocês e traz para vocês muitas vezes esse sentimento das pessoas. Bom, tra tra tratando de sentimentos, o nosso tema hoje, ele é um tema que se eu falar para vocês, vocês vão dizer, ah, mas isso não acontece, mas é muito comum. A pessoa às vezes vive numa família que reprime aquela pessoa e não deixa ela ser uma religiosa, ou ela não tem a liberdade de entrar para Umbanda, e ela torna-se com vergonha da religião. É, porque veja bem, a vergonha que eu falo assim, o não assumir ser de Umbanda, o não matar no peito, eu sou um bandista, eu sou de religião, eu me visto de branco, eu tenho as minhas obrigações. Às vezes te pergunta assim, é, qual é a tua religião? E a pessoa diz, ah, eu sou católica, entendeu? Ah, eu sou, né? Mas não realmente não não fala o que é. Muitas vezes por repressão, outras vezes por achar que vai ser, vamos dizer assim, mal vista, né? E nós temos que parar com isso, gente. Porque a Umbanda ela é uma religião tão conceituada quanto o catolicismo, quanto o budismo, quanto o africanismo. Ela só tem uma vertente de pessoas que não gostam dessa Umbanda por N coisas, entendeu? E que aqui eu não vou entrar, mas não é porque os outros não aceitam a religião que a gente que é da religião, nós não podemos ter vergonha. Nós temos que entender que a visão geral da Umbanda ela vai sempre ser criticada por questões que nós sabemos, porque a Umbanda ela tem a parte espírita, porque a Umbanda ela é uma religião que aglomera certos dogmas que outras religiões não compartilham, né? Então, a Umbanda ela é uma religião, ela é simples, mas as pessoas que não gostam da religião, elas fazem a Umbanda um bicho de sete cabeças. E cabe a nós, umbandistas, desmistificar e trazer a noção certa desta religião. Ah, porque se você for no centro de Umbanda, você vai se encontrar com o diabo, né? Então, coisas que se formam conceitos, e aí se formam, vamos dizer assim,
teorias que quando um bandista resolve entrar para Umbanda, ele particularmente ele tem um receio, ele tem uma, vamos dizer assim, uma medo, né, de dizer, eu sou um bandista. Aconteceu logo lá atrás, quando entrei para Umbanda, aconteceu comigo isso. Eu estudava numa faculdade católica, né, né, e no estar na faculdade católica, houve um trabalho para que a gente tivesse uma, uma explanação sobre todas as religiões. E, por consequência, para mim caiu a religião de matriz africana. Né? E aí eu tive a oportunidade de me identificar com aquele assunto, né? De dar uma, vamos dizer assim, uma. Naquela época eu não era zelador de santo, mas eu tive a oportunidade de enfatizar e mostrar um lado que muitas vezes as pessoas não conheciam. E de certa forma, por ser uma faculdade católica, se colocou vários utensílios, né? Vários problemas que eu enfrentei, porque eu levei uma pessoa que era um sacerdote, né, para fazer um painel, né? E ali naquele momento as pessoas olharam com maus olhos, olharam com preconceito, porque vamos dizer assim, uma universidade católica e ali estava se colocando alguém que não era católico, né? Mas já naquela época eu matei no peito, eu tive todo um, vamos dizer assim, eu tive toda uma coerência, né? Eu estudei naquela época para que a gente pudesse não ter tanto problema. E de uma certa forma eu tive êxito naquela minha pesquisa que eu estava fazendo. Mas não é só aí. Nós temos situações de na rua mesmo as pessoas passarem por constrangimentos, né, por serem da religião de Umbanda, ou seja, serem de religiões matriz africana, com vários constrangimentos. E aí a pessoa começa a se perguntar: será que eu estou certo? Será que eu nessa minha caminhada eu estou indo para o lado certo, para o lado correto da coisa? Porque é uma pessoa mais nova, que não é tão calcada, ela começa a se perguntar quando há tanta gente, e muitas vezes, contra, né? E muitas vezes as pessoas da própria família também, por serem de outra religião, elas não aceitam essa liberdade expressiva de religião que é a Umbanda. E aí, por mais que tu explique, por mais que se faça todo um estudo e faça uma explanação para que haja um entendimento daquelas pessoas, elas por ter uma mente fechada, uma mente, vamos dizer assim, dentro de um cubículo, vamos dizer assim, elas não aceitam de nenhuma forma a Umbanda como religião. E de uma certa forma passam a constrangir aquela pessoa. O que é mais grave ainda, né? Porque o não aceitar, gente, ele é normal. O não aceitar, eu não particularmente, tem coisas que eu não aceito. Não é tudo que a gente aceita, né? Mas o desrespeitar, ou seja,
o envergonhar, o denegrir, né? E quando eu falo denegrir a imagem do médium. Porque quando o médium está fardado, está fazendo está no seu ato de culto, no seu ato de trabalho com as entidades, ele é uma peça importante ali. Ele é um condutor de energias positivas que ali estão. No momento que ele é chacotado, no momento que ele depreciado, o próprio médium se sente mal. Isso atrapalha a vibração mediúnica dele. Isso que eu estou falando acontece inúmeras vezes. Não é nenhuma, nem duas. Né? Porque às vezes a gente vai fazer um trabalho na rua, ou vai despachar um trabalho numa praia, ou vai despachar um trabalho numa mata. E é claro que a gente vai com o branco, vai com as guias que a gente tem, e olha lá os feiticeiros, olha lá os macumbeiros, na imposição mais pejorativa da palavra. E os iniciantes que estão iniciando começam a se perguntar: ah, mas será que eu vou sofrer essa malência até quando? Então eu vou trocar de religião, né? Vou trocar de religião, não vou frequentar mais, né? Isso acontece muito. E às vezes até ultrapassa quando a pessoa já é médium corporativo, que ele já está recebendo essas entidades, ele fica travado. Por que ele fica travado? Porque daí, com a depreciação, com a falta de respeito, ele se sente envergonhado de incorporar. Ele acha que se ele incorporar, ele vai estar sendo motivo de piadas, motivo de adjetivos pejorativos. De uma certa forma, se é uma forma que as pessoas que não têm respeito fazem, mas de uma outra forma, se ele não se impor como religioso, e aí quando eu falo se impor como religioso, ele não precisa ser um sacerdote. Ele pode ser um médium em desenvolvimento, mas ele é um religioso, ele é uma pessoa que está na religião não só para aprender, mas para um dia ele poder passar o conhecimento. Mas para que ele possa passar o conhecimento, ele tem que atravessar essas barreiras, né? Essas barreiras preconceituosas, porque não vamos nos iludir que nós não temos preconceito dentro da própria Umbanda também. Dentro da própria Umbanda, e aí não é preconceito das entidades e muito menos dos orixás, é preconceito das pessoas, porque assim, ó, como eu já falei para vocês, a Umbanda é feita por pessoas. As religiões são feitas por pessoas. No momento que as religiões são feitas por pessoas, as pessoas conceituam a religião, a sua visão como elas querem. Por exemplo, eu sei de pessoas, tá? De casas que torcem o nariz para pessoas homossexuais. Eu sei de lugares que se você for com casado ou namorando um outro homem ou uma mulher namorando outra mulher, você é visto diferente. E não era para ser assim, porque a religião ela não é uma passarela para conceitos. Ela é uma religião, ela é um instrumento para a fé. Agora, quando nós tratamos a Umbanda pelas pessoas que fazem a Umbanda, ou seja, as pessoas que a praticam e que a conduzem, é claro que as pessoas moldam a Umbanda ao seu benefício. Aí vocês vão dizer, ah, Thiago, mas
Em todo lugar tem isso. Sim, óbvio. Mas nós temos que entender que quando nós estamos falando de Umbanda, nós estamos falando de fé. A fé ela é assexualizada, ela é desgeneralizada, ela não tem preconceito. Né? Ao momento que o médium se sente envergonhado, ele se retrai. Aí dá problema com a incorporação, dá problema com o desenvolvimento, dá problema com a passagem dos guias. Por quê? Aí ele começa a se trancar. Aí ele começa a não querer participar do desenvolvimento. E aí? Como é que nós resolvemos isso? Quando me perguntado o que eu achava da Igreja Católica, numa explanação que eu fiz um dia desses, o que eu achava dos conceitos católicos, que muitos conceitos a Umbanda traz, né? Ela pega, né? Como a crença em imagens, a crença no em Jesus, a crença na, na, trans, na passagem de vida, enfim, vários conceitos. Eu disse que o pior conceito que a Umbanda, que alguns umbandistas têm e que traz do catolicismo também, é o preconceito. Porque, gente, a questão de um médium muitas vezes não conseguir fazer o seu trabalho, e quando eu falo fazer o seu trabalho, é tanto no desenvolvimento quanto na incorporação para dar um passe. É porque muitas vezes ele incorpora uma entidade feminina e aí há todo um processo, há todo um conceito de fora que olha lá aquele cara lá, né? Isso tudo mexe com a cabeça do, porque a entidade ela não vai mudar os seus trejeitos, né? E aí quando muda para uma entidade feminina, as pessoas as pessoas não separam. Ah, porque olha lá, ah, porque olha cá. E aí fazem o preconceito do total. Eu já falei no outro vídeo aqui que a opção sexual de cada um, ela não tem nada a ver com orixá, nada a ver com entidade, né? Mas em alguns momentos que eu falo em alguns terreiros de Umbanda, o machismo, né? A, vamos dizer assim, o preconceito existe. Não pensem vocês, senhores, que não existe preconceito contra as pessoas. E não é só contra gays, lésbicas, não, é contra gordo, é contra baixinho, é contra careca. É, entendeu? E aí nós tomamos para a situação de quanto mais o médium se sente acuado, menos concentração o médium vai conseguir ter. É de é de um entendimento tão claro, porque quanto mais você se sente incomodado num lugar, mais você quer sair daquele lugar. Você não fica. E aí um desenvolvimento que tem que ser, vamos dizer, limpo, com paz, com serenidade, passa a ser conturbado. E muitas vezes o médium não fala para o zelador o que está acontecendo. Ah, porque se falar para o zelador, de repente o zelador também não vai encarar com uma visão tão clara. Mas é errado. Nós temos que entender que o zelador de santo ele é a pessoa que vai
ele está ali justamente para coibir esse tipo de coisa, para dar serenidade para o trabalho, para dar coerência para o trabalho e para deixar o médium tranquilo para que ele possa fazer o seu trabalho, incorporar, dar passagem para as entidades. Tá? A vergonha, a coação, ela não pode existir num templo de fé. Entendeu? As famosas brincadeirinhas, né? Não pode. Por quê? Tem que haver a consciência que está dentro, ali nós estamos, num lugar sagrado. Senão nós não vamos pegar, e aí nós podemos também fazer uma comparação com a igreja, de que quando nós entramos numa igreja, nós podemos pintar, bordar, né? Desenhar. Não, não pode. E se na igreja não pode, na Umbanda não pode. Essa explanação que eu estou fazendo para vocês aqui é referente, que eu digo é que toda a espiritualidade que aquele médium tem, ela é abalada, muitas vezes, por não ter, por a pessoa estar coagida. Isso não pode. Ah, porque a pessoa não pagou a mensalidade, ou porque a pessoa não compareceu a uma gira, ela é discriminada, ela é coagida. Ah, tem multa. Eu nunca. Eu fico extremamente sim, conturbado quando me falam, ah, eu tô devendo a multa da casa. Ah, mas o que que é? Autoescola? O que que é? Gente, vamos parar com esse negócio. Religião não é faturamento. Religião é caridade. Claro que, como eu disse para vocês aqui, religião se cobra, mas não vamos inventar cobrança, né? Não vamos inventar cobrança. Ah, mas se a pessoa não vier na gira tal, ela paga tanto de multa. Se ela não for, ela vai perder toda aquela energia que está ali. Agora, ela não precisa pagar a multa. As entidades, os chás já vão, ela vai perder aquele momento. Já é uma grande multa. Então não vamos transformar tudo, entendeu? Em ônus. Porque daí, o que acontece? Aí vem a parte da coação. Aí o médium vai se sentir acuado. E o que vai acontecer? Quando você coloca ele na sua frente para poder fazer o rito de chamar as entidades dele, ele fica trancado. Aí você vai dizer, poxa, aquele médium ali não incorpora. Não, não é que ele não incorpora. É que ele está abalado mentalmente. E aí não consegue dar passagem para as entidades. Então nós temos que levar em conta todo o conjunto da obra. Porque mesmo que o médium tenha alguma dívida na casa, não é a hora da incorporação, não é a gira do desenvolvimento que a gente tem que cobrar. A gente pode chamar o médium um dia à parte, sentar com ele, em particular. Eu sempre digo, a cobrança tem que ser feita só para aquela pessoa. As outras pessoas não tem nada a ver com isso. E esclarecer os pontos e determinar né, o que vai ser feito. Agora, eu vejo muitas vezes alguns babalorixás, pais de santos, falar na frente de todo mundo. Eu acho muito chato isso. Eu acho muito desprazeroso a pessoa ficar numa casa onde a pessoa
o íntimo da pessoa é aberto. E a multa, como muitos cobram, eu sempre falo que multa para mim não existe. Tá? Eu acho que se a pessoa já contribui para, vamos dizer assim, para harmonização da casa, ou seja, contribuir com a mensalidade já para poder ter, né, vela, para poder ter as coisas, não há necessidade de multa porque ela não foi num terreiro. Claro, é necessidade que ela explique o porquê que ela não estava naquela gira. E aí ela conversa com o pai de santo. Ela não tem que dar satisfação para o irmão, ela não tem que dar satisfação pro esposo ou para a esposa do zelador que ali está, porque muitas vezes a pessoa chega no recinto a, a, da família ali diz, por que tu não veio? Não, eu tenho que dar satisfação pro dirigente espiritual. O porquê que eu não fui. O porquê, entendeu? Se ele vai aceitar ou não, aí ele vai dizer, fulano, tudo bem, mas tu quer ser um bandista, tu tem que frequentar. Vocês estão me entendendo? Então, só que tem maneiras e maneiras de falar as coisas. Tem situações e situações. Nós temos que entender que nós estamos lidando, todos nós lidamos com seres humanos. E o ser humano, ele é muitas vezes passível das mais variadas emoções. Tanto de amor, de carinho, quanto de raiva, quanto de... enfim, nós precisamos ter um amparo geral desse ser humano. Tu estás errado, tá? Mas tu tende a melhorar. Tá? Porque senão o que vai acontecer? Quando ele for fazer o desenvolvimento dele, como eu falei para vocês, vai refletir, vai ter problemas. Porque o desenvolvimento, gente, não é só a pessoa ficar na frente do congá e incorporar. Não, não é assim. O desenvolvimento é toda uma ritualística que existe para que aquela entidade e aquele médium se conecte. Porque são médiums que nunca trabalharam na vida. Então há necessidade da limpeza da cabeça, da limpeza do espírito, para que essa conexão possa ser feita. No momento que há problemas, essa ligação começa a ter falhas. Compreende? Então nós como zeladores, temos que ter muito cuidado. Muito, muito, muito cuidado mesmo. Porque às vezes a vergonha às vezes a pessoa, como eu disse, às vezes a vergonha na rua, às vezes a vergonha no trabalho, porque às vezes a pessoa chega no trabalho, né? Tá lá trabalhando muito bem. Aí a pessoa que está do lado ou está na frente, olha o pescoço, mas aquele ali é de religião. E aí a pessoa com aquela vergonha retira o fio de conta, guarda no bolso. A gente tem inúmeras, não são uma nem duas, nós temos inúmeras situações de preconceitos que reflete, eu diria assim para vocês, 99% reflete no momento que a pessoa vai desenvolver. O desenvolvimento tem que ser limpo, mas se a pessoa passou o dia inteiro se incomodando, não vai ser limpo. Tá? Preconceito na casa, como eu falei, preconceito no trabalho, preconceito na rua, enfim, às vezes tu é casado ou é casada com alguma pessoa e aí a pessoa não aceita a tua religião e aí há todo um atrito criado e esse atrito vem a refletir,
Entendeu? Por isso que eu digo, quando você casa, você já tem que estar, você já tem que jogar limpo. Não esconda a sua religião. Se você é um bandista, você diga para a pessoa, ó, eu sou um bandista. No momento que você casar comigo, você vai trilhar uma trilha junto. Você não precisa ser um bandista. Mas você tem que ter o conhecimento que eu estou na minha trilha e eu não vou sair dela para, entendeu? Por mais que eu goste da pessoa. Você está entendendo? Ah, mas eu moro num lugar aonde as pessoas não gostam e eu não tem problema. Mas aí nós temos que ter o respeito, a forma de encarar as coisas é respeitando e não tendo, não fazendo chacota. Porque a gente sabe que ah, quando há uma conversinha, aquela famosa conversinha, ela sai de uma pessoa e se espalha assim aos quatro cantos. Para falar mal, e agora para falar bem, aí tu conta nos dedos, como eu sempre digo, entendeu? Só que falar mal de uma pessoa, vamos dizer assim, que já tem uma bagagem de religião, que já sabe o que é da vida, que já é mais difícil a pessoa se transtornar. Agora, tu pegas aí um médium que está iniciando na religião, que não conhece nada da religião, e aí tu começa a dar paulada, dar paulada, dar paulada, quando ele vai desenvolver, o trem não anda. Não anda. Pode esquecer. Aí tu tem que trabalhar, e não é nem trabalho de religião, tu tem que trabalhar todo um lado psicológico daquele médium, tá? Para que ele possa destrancar aquela situação e ter serenidade para trabalhar. Porque a Umbanda, a gente não é só, como eu disse para vocês, não é sem comprar. Se o médium tem algum problema psicológico, digo problema, vamos dizer assim, algum freio, algum problema de trancar psicologicamente, o zelador pode sim chamar e conversar. Entendeu? Porque o zelador não é só para as horas de incorporação. Não. As pessoas têm que entender que ser zelador é você estar sempre pronto para atender, sendo a hora que for. Claro, dentro da normalidade também, né? Mas a gente tem que entender que não é só dentro do terreiro. Por exemplo, eu estou com um problema que está me afligindo a minha mente. Vou lá no meu zelador e vou esclarecer com ele. E qual é o papel do zelador? É dar o suporte para que ele possa ter mais confiança, porque muitas vezes a vergonha é a falta de confiança, né? Geralmente isso acontece com aqueles irmãos que estão começando. Eu retorno nessa tecla porque o preconceito ele vem aos irmãos que estão começando. Aí que eles começam a duvidar, começam a não ter mais aquela magia que a Umbanda te dá de entrar e acabam faltando nas giras. Aí dão aquela desculpa, zelador, eu não consegui vir. Mas não é não consegui vir, não veio por vergonha. Não anda com uma conta de santo no pescoço por vergonha. E aí, de tudo isso que eu falei, gente, eu digo assim, em que implica essa dificuldade das pessoas entenderem que a Umbanda também é uma religião tão harmoniosa quanto qualquer outra. Eu não digo nem mais nem menos, porque cada uma tem seu culto. Agora, o respeito, gente, ele tem que haver, né? Não, sabe? E assim, é triste,
Porque eu vejo assim, ó, que às vezes parte das pessoas que às vezes a gente nem menos espera. Eu tive um conhecido que ele era evangélico. Eu tenho amigos evangélicos, sim. E nós estávamos, e ele me convidou para ir na igreja dele. Não tem problema nenhum. Eu só disse a ele que eu iria ficar nos fundos da igreja, ia sentar nos últimos bancos, né? E que não ia, vamos dizer assim, participar veementemente do culto. Mas que eu ia lá porque ele era meu amigo e eu também gostaria de ter a experiência de conhecer o culto evangélico. Não tem problema nenhum. Coloquei uma roupa normal, não fui nem de guia para não ter nenhum problema. Fomos à igreja que ele frequentava. Lá fomos recebidos muito bem, tudo muito harmonioso. Mas esse meu amigo cometeu o erro de quando ele me apresentou para uma pessoa, né, que ali se dizia, vamos dizer assim, chefe, eu não sei a nomenclatura que eu possa usar. Ele me apresentou como dirigente religioso é, da, de um bando. Ele não citou um banda, mas ele citou dirigente. E aí a pessoa mudou completamente o trato. E a gente sente, claro. Né? Só que eu, minha gente, eu já estou vacinado. é, Vamos dizer assim, eu apenas disse a ele que eu estava me retirando. E ele, não, tu entendeu mal, aquela coisa, né? Eu digo, não, eu acho que paramos por aí. Eu acho que a experiência valeu, porque eu queria conhecer, claro, né? Mas foi, o final foi meio, não teve nem rusga, nada, tá? Mas teve assim um desconforto, entendeu? Por uma apresentação, ou seja, ele quis me apresentar, obviamente, né? Ele quis me apresentar como uma pessoa que é de religião, uma pessoa que entende não, ele usou o termo ele disse, só que é teólogo, né? Mas é claro que ele citou que a pessoa que recebeu a informação, ela viu que eu não era evangélico, que eu era de uma religião afro. E aí é claro que ele tomou para si todo um conceito que, infelizmente, né, acontece, né? Então, a gente tem mais vamos dizer assim, é mais uma coisa que a gente tem que ter para a gente poder nos prevenir. Se a gente quer estudar alguma coisa, a gente tem os livros, a gente tem textos maravilhosos. Agora, evitar de, de estar em lugares que a gente possa ser depreciado. Porque depois isso tudo vai refletir no desenvolvimento. Até no desenvolvimento de um sacerdótico, né? Reflete. Reflete. Por mais que eu não dê bola, né? Quando as entidades se manifestam, há uma diferenciação de energia por eu estar incomodado com aquela coisa. Entendeu? E aí algumas pessoas levam a ficar envergonhados porque, claro, acham que estão sendo chacutados. Então, meus amores, a mensagem que eu dou é o seguinte:
se você é um bandista, se você iniciou na Umbanda, bote na sua cabeça o que você quer. Tenha consciência do que você prega. Tá? Porque às vezes as pessoas acham que pregar é só de uma religião. Não, pregar é de todas as religiões. A palavra pregar é, é, é sinônimo de induzir a pessoa a acreditar naquilo que tu estás dizendo. Tá? Então, sobre isso, se debruce, leia, mas mate no peito essa religião. Diga aquilo que você é. Não fique nessa besteira de dizer, eu sou católico. Não, você não é católico. Você é um bandista. Não, você não é espírita. Você é um bandista. A nossa religião, gente, ela tem nome e sobrenome. Entendeu? Então a gente não precisa estar adjetivando-a de outras religiões. Eu sou espírita. Não, você é um bandista. Se você trabalha numa casa de caboclo com corporação, com defumação, é umbanda? Não é espiritismo. Espiritismo não usa defumação, não usa nada que é umbanda. Poucas coisas, entendeu? Então vamos nos identificar. Certo, meus amores? Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Eu espero que eu tenha alcançado vamos dizer assim, o coração de vocês, que vocês não tenham medo de dizer eu sou um bandista. Porque as pessoas que não aceitam, o máximo que elas vão fazer é respeitar. Se elas não respeitarem, a gente tem as leis que fazem elas respeitar. Certo? O meu, muito obrigado. O meu axé para vocês, o meu saravá. Quero dizer que nós ainda estamos com a agenda aberta para vocês marcarem o jogo de Búzios. Quero dizer para vocês que a gente está tendo aqui o maior carinho em estar com vocês aos domingos, né? E dizer para vocês que eu vou ter o maior prazer em abrir o jogo para vocês e dar o rumo certo. Até para isso, gente. Às vezes a pessoa tem um bloqueio espiritual aonde ela não consegue se identificar com a entidade, o jogo vai mostrar e a gente pode trabalhar em cima para que as pessoas possam ter mais ser mais funcionais para aquela incorporação, certo? Então eu espero a marcação de vocês. Os dados estão no inicial aqui do Facebook. Este vídeo amanhã vai estar lá no YouTube, já embaixo com as descrições para marcar o jogo de Búzios. Então tá tudo dentro da facilidade para vocês fazerem a sua consulta. É só vocês marcarem. Ó, o meu beijo, tá? Um saravá, que vocês estejam sempre com Deus e não encuquem com as coisas, com as informações de fora. Façam aquilo que a cabeça de vocês manda e que os orixás amparem vocês sempre. Saravá e uma boa noite.